E se você unisse suporte, resistência, order block e fair value gap? Tem um paradigma rolando aí no mundo de trader que Smart Money, SMC, quebrou tudo que se vendia e se falava sobre suporte e resistência. Mas será que, afinal, é tudo lixo, descartável, e não dá para unir as duas coisas? Eu conheço vários traders que utilizam somente suporte e resistência e são lucrativos no mercado. Bem-vindo a esse vídeo, se inscreve no canal, já compartilha, já mete o seu like, que eu vou te mostrar uma forma inteligente e eficiente de você conseguir unir suporte e resistência, fair value gap e order block, para aumentar ainda mais a sua assertividade. Então, bora pro vídeo, compartilha minha tela com vocês e te passo mais essas dicas. Turma, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, estou aqui no gráfico do SDCAD e vou ficar nele mesmo, tá? É um vídeo que sempre me perguntam e aí eu vim tentando fazer a junção, quero mostrar para vocês algumas alternativas. Não é algo que eu uso no meu dia a dia, mas é algo que dá para acrescentar para você ter ainda mais resultado, tá? Suporte e resistência existe há anos na análise técnica, tem vários traders que ganham dinheiro com esse mercado, que usam esse operacional e não é descartável, igual se pregam por aí, depois que surgiu a ideia do SMC, do Smart Money, do institucional. Beleza? Então, como eu fazia e como eu acho correto se fazer? Primeira coisa, você chega no gráfico, ou você vai marcar no tempo diário, ou você vai marcar no 4 horas. Priorize sempre time frames maiores, tá? Ele te traz uma assertividade melhor. Segundo, você vai vir aqui em cima e vai mudar para gráfico de linha. Eu acho que a melhor forma de você traçar suporte e resistência é no gráfico de linha. Por quê? Esconde os pavios, esconde aquela confusão mental que você possa vir a ter. Então, você marcou o gráfico de linha, agora você vai observar no gráfico. Aqui é visual, é subjetivo. Para uns é numa região, para outros é em outra região. Você vai marcar o que você achar confortável. Eu vou te dar uma dica de como eu faço, de como eu gosto de fazer. Eu sempre pego as extremidades que tenha no mínimo 2 toques. Então, eu vou pegar com o quadrado, tá? Não com a linha, porque o mercado não é exato, ele é por região. E a primeira extremidade que eu vejo é essa aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou marcar essa região aqui, depois eu ajeito lá para frente, tá? Marco aqui assim. Marco aqui assim. Então, eu tenho 1 toque, 2 toques, 3 toques. Essa é a minha primeira região. Segundo, vou marcar esse topo extremo aqui, que é esse aqui, ó. Sempre extremidade, tá? Próximo aqui, vai ser essa região aqui. Tem várias regiões aqui. Priorize sempre essas regiões onde o preço briga várias vezes, ó. Olha isso aqui, ó. Por que eu deixo o quadrado? Porque quando o preço entrar nessa zona, entrar nessa região, é ali que você vai começar a observar, tá? É ali que você vai começar a ver a troca de característica, é ali que você vai começar a reparar algo para você atuar. Eu vou te mostrar aqui como você vai usar isso aqui com o order block, com o fair value gap, tá? Como você vai usar isso no seu dia a dia com o que a gente já faz. Isso aqui é mais uma confluência para você ter uma assertividade melhor, para você identificar regiões e zonas melhores aí do mercado, tá? Tracei o gráfico de linha, eu agora vou para o candle. Gráfico de candle é para eu ajustar as minhas regiões. Ó, eu posso trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, para cobrir aquele fundo ali. Posso trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, para cobrir essas regiões todas aqui, ó. Estou cobrindo essa região, estou cobrindo esse fundinho. Então, você vai ajustar no gráfico de candle, mas as marcações serão no gráfico de linha. Posso ajustar esse aqui um pouco aqui para baixo. E esse aqui tá também. Então, se você vai cobrir o fundo aí da região onde ficou a briga de preço. Beleza. Fiz aqui as minhas marcações, tá? Fiz aqui todas as minhas marcações que eu acho interessante. Sempre puxando o gráfico do passado para você tentar prever o futuro, beleza? Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui, óbvio, o mercado não está ao vivo, do que já passou. E aí sempre tem aquele espertinho, mas gráfico parado é fácil. Beleza, jovem, estude do jeito que você achar interessante, eu vou fazer dessa forma, para ficar fácil de vocês entenderem e compreender como que é. Se você vai usar no seu Trend System ou não,
fica a critério de cada um, beleza? Então eu tenho aqui essas regiões que eu marquei, achei elas interessantes. E essas regiões você pode levar por um bom tempo, tá? São regiões de briga de preço. Se você pegar aqui, ó, em 2022, por exemplo, esse estopim aqui, ó, ele foi resistência de preço em 2022, em 2023 e agora em 2024. Então não tem que ficar marcando a vida inteira sempre, ó. E agora aqui em 2024. Então, essas regiões, elas são regiões já de briga de preço do ativo. Então, vocês podem deixar ela mais tempo. Não precisa ficar fazendo toda vez, principalmente se vocês tirarem ela de 4 horas, tá? Procure sempre deixar um espaçamento assim entre elas, para você não ter muita linha. Marca aí no máximo 4 ou 5 no seu gráfico e aí ajusta no gráfico de queda. Beleza. O que eu vou observar? Presta atenção. Quando eu identificar essa linha aqui, ó, por exemplo, eu vou pôr replay aqui e vou marcar aqui. Quando eu identificar que o mercado veio próximo de uma região de suporte ou resistência que você marcou, por exemplo, essa aqui é um suporte, ela veio lá de trás, correto? Então eu tenho essa região aqui já no futuro. O que eu vou identificar? Eu quero fazer o mesmo que eu já faço. Eu vou puxar Fibonacci da base do movimento até o topo. Vou identificar os meus desequilíbrios de preço. Tá aqui, meu Forward Gap. E eu tenho meu Order Block aqui também, embaixo, aqui, bonitinho. Qual que é a ideia de colocar o suporte, a resistência no ativo? Pode ser que ele pare o preço próximo disso aqui. E aí você ainda já tem algumas confirmações a mais, igual o seu Forward Gap, que é um desequilíbrio de preço, seu Order Block, a sua região de FIBA. E ela te traz uma segurança a mais. Nesse cenário aqui, eu não tenho um order block perto do outro. Mas se eu tivesse um order block aqui, ó, e o outro aqui, eu ia priorizar e escolher o order block que está próximo da região de suporte ou resistência. Como o mercado comporta aqui, estou fazendo ao vivo com vocês aqui agora, tá? Não vi replay, não sei como é que ele vai fazer aí. Ó, ele nem chega perto da FIBA, nem chega perto do Forward Gap. Então a região de order block aqui, a região de suporte e resistência aqui, segurou, tá? Você pode sempre ter uma certeza maior nessa ocasião. Alexandre, mas aqui, ó, a resistência não segura. E se eu vendesse nesse order block? Legal. O que você vai priorizar sempre? Coloca como regra aí, tá? Você não vai vender nos suportes e na resistência só porque tem order block. Você vai priorizar sempre a estrutura de mercado. Se eu tenho esse mercado fazendo um movimento de alta, ó, se eu tenho esse mercado fazendo um movimento de alta, você não vai pensar em vender eles da resistência. Você não quer parar o preço. Você não quer adivinhar onde o preço vai parar. Você quer adivinhar onde a pernada de pullback termina. Aonde inicia a onda 3 de Elliott. Entende? Então, quando você identificar que tem algum suporte ou resistência próximo, você não vai fazer ao contrário do movimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa outra resistência, você não venderia. Ah, o Alexandre bateu, ele caiu. Não importa, tá? Vai dar mais errado do que bom. Então, não faça, tá? Não faz, espera o mercado andar para você trabalhar de acordo com o movimento. E aí você pode unir isso aí ao longo do seu operacional. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse exemplo aqui. Eu tenho o mercado fazendo aqui, ó, consolidou, estrutura de alta, pullback, estrutura de alta, pullback. Quando eu identifico que ele chega próximo dessa região de suporte aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu quero achar Fibonacci, da base do movimento até o topo. Deixa eu tirar o meu play aqui. Quero achar Fibonacci da base do movimento até o topo. Quero ver aonde tem um underbox inválido aqui que ainda não foi tocado. Ó, aqui não tem, que ele já foi tocado. Só que eu tenho aqui também desequilíbrio de preço. Deixa eu ver. Botei desequilíbrio de preço pequeno aqui, que não serve. Essa região aqui, ó, por exemplo, não é uma entrada que eu gosto, tá? Essa entrada aqui, ela só tem FIBO e suporte. Não tem order block, desequilíbrio de preço. Não faço ela. Deu certo? Deu porque a gente viu depois. Mas não faço ela. Essa outra aqui, ó, caso ela aconteça, eu sinto mais confortável em fazer. Essa outra aqui, eu já fico mais confortável.
Mercado ainda em tendência de alta, eu puxo o fibra aqui da base do movimento até o topo e eu coloco aqui, ó, meu desequilíbrio de preço e embaixo meu order block, tá? Você sempre tem que alinhar, turma, sempre tem que buscar order block com desequilíbrio de preço, order block com desequilíbrio de preço. Por quê? Você vai tendo mais confirmações, mais confluência, e aqui eu tenho ainda Fibonacci. Então, essa região aqui me interessa. Essa aqui não. Então, eu tenho aqui, vamos lá, o que eu tenho aqui nessa entrada? Ó, eu vou colocar aqui, ó, 1, suporte, 2, fio, 3, e 4, order block. Eu tenho 4 estrelas aqui. Eu consigo desenhar uma estrela. Eu tenho 4 estrelas nessa entrada. Então, é uma entrada que eu tenho uma segurança maior de posicionar minha ordem aqui na FIB e colocar o stop aqui embaixo. E o alvo é o topo. Tá? O alvo é o topo. Isso aqui, ó, vai aparecer todos os dias? Não vai. Infelizmente não vai. Mas é essas oportunidades que você, como um trader sniper que tem que aproveitar. Você precisa aproveitar dessas oportunidades aqui para você ganhar dinheiro, tá? É isso aqui que vai te manter com assertividade boa. Trazer mais confluências, mais confirmações para o seu operacional. Não é para você operar a seco só Fair Value Gap. Não é para você operar a seco só Order Block. E não é para você operar a seco só Fibonacci. Muito menos operar a seco suporte e resistência. Então, quando você alinha tudo isso aqui em um único operacional, você tem uma taxa de assertividade maior. Agora eu vou olhar ao contrário aqui, ó. Presta atenção, tem um cenário legal acontecendo. Já te mostrei como é que é para você fazer, eu vou te passar o checklist daqui a pouco. Aí eu tenho um suporte lá em cima, uma resistência lá em cima, certo? Se eu tiro o zoom, eu consigo identificar alguma coisa? Consigo. Eu consigo identificar que esse mercado está aqui, ó. Pancada para baixo, fez pullback e agora caiu, certo? Então, o que eu tenho de característica? Eu entendi que todo esse movimento aqui, ó, foi uma estrutura interna. Foi um pullback deste movimento maior, certo? Esse movimento maior aqui só vai deixar de perder a característica de baixa quando ele perder esse topinho aqui. Entende? Então, eu tenho estrutura baixista neste movimento aqui. Posso vender nessa resistência aqui? Vamos ver se faz sentido. Eu pego o Fibonacci do início ao fim do movimento. Eu tenho aqui minha região de fibra, certo? Uma estrelinha. Eu tenho a minha resistência, 2 estrelinhas. Eu tenho esse order block de 4 horas aqui para trás. Eu tenho 3 estrelinhas. E eu vou dar um zoom no candle. Eu tenho aqui nesse candle um desequilíbrio de preço nessa região. Eu tenho 4 estrelinhas. Eu poderia, mesmo com a estrutura interna fazendo um movimento de alta, vender esse mercado? Poderia. Porque eu sei que o gráfico diário ou o gráfico semanal, eu ainda tenho uma estrutura de baixa. Quando vocês começarem a entender e enxergar esse mercado fractal dessa forma, tudo muda. Eu tenho que entender que isso aqui é pernada interna desse gráfico maior. O gráfico maior, ele está assim, ó. 1, 2, para talvez fazer isso aqui. E o gráfico menor, ele está fazendo o pullback normal de mercado dessa estrutura do eco. E agora ele pode começar a fazer isso aqui, ó. Entende? Então você vai alinhar suporte e resistência, você vai alinhar tudo que você já aprendeu de Fibonacci, Order Block e For Value Gap no suporte e resistência, porque eu sei que tem várias pessoas que gostam de suporte e resistência, marcam bons suportes e resistências, só que não sabe como alinhar, então há vários stops de suporte e resistência. Então eu vou fazer o checklist aqui, ó. Presta atenção aqui para vocês não se perder. Cadê? Where I can find this? Primeiro, o que? Regras do operacional. Vou deixar aqui para vocês aqui, ó.
Marcar suporte e resistência no gráfico de 4 horas. 2. Olhar em primeiro lugar a estrutura de mercado. 3. Buscar regiões de desconto através da FIBO. Vai anotar aí, então. Tira print aí, põe no seu bloco de nota, que isso aqui é o seu checklist. 4. Identificar order block e forward gap nessa movimentação. Nessa possível entrada agora movimento. Turma, é isso, tá? Primeiro, você vai marcar o suporte e resistência no gráfico de linha. Segundo, olhar em primeiro lugar a estrutura de mercado. Eu tenho estruturas de alta ou eu tenho estrutura de baixa? O que eu tenho nesse mercado? Qual que é a característica que ele me mostra? Terceiro, buscar regiões de desconto e prêmio através da FIBO. Eu estou pegando o pullback no meio do movimento, eu estou pegando o pullback no 60%, ou eu estou pegando o pullback exatamente onde eu quero ali, nas regiões de desconto, de 71% a 88% de desconto. Beleza, estou pegando o próximo da região de desconto. Identificar um order block com forward gap para possível entrada ou para possível parâmetro para o preço segurar, tá? Então esse é o checklist. Se você for usar esse operacional, priorize respeitar todos eles. Pode ser feito no gráfico de 4 horas ou de 1 hora, mas sempre marca a resistência e suporte no gráfico de 4 horas e você pode sim usar o âncora também no 1 hora, perdão. Você pode usar o âncora no 1 hora e fazer entrada nos outros time frame. Galera, sempre me pergunta, eu vou deixar aqui, ó. Gráfico âncora barra, gráfico âncora, vem cá, Felipe. Gráfico âncora. Ativação de entrada. Se o seu gráfico âncora é 4 horas, ativação de entrada 1015. Se o seu gráfico âncora for 1 hora, ativação de entrada 5 minutos. Perfeito? Eu trabalho assim. Você pode fazer do jeito que você sentir mais confortável. Essa é a forma que eu busco no meu dia a dia. E eu tenho certeza, se você padronizar isso aí e respeitar tudo isso aqui, você vai ter sucesso nesse mercado. Eu tenho certeza, não é dúvida não, é certeza. Faça esse checklist, olha antes de entrar, vê se bate todas as regras para você ser mais assertivo e ganhar dinheiro aí nesse mercado. Beleza? Então, se inscreve no canal, pega esse vídeo, manda para um amigo aí, já dá o seu like, compartilha, que vem sempre vídeo de muito conteúdo aí para vocês.